Enfim. Pessoal, começando agora, então, essa primeira reunião, em definitivo, da Liga, com os membros para esse ano de 2020 e 2021. Alguma coisa sobre anatomia otorrinolaringológica básica, com algum input também em termos de fisiologia e de semiologia. Começando pelo ouvido. Bom, vocês já viram lá atrás, quer dizer, o ouvido, conduto auditivo, membrana do tímpano, martelo, bigorna, estribo. Essa é a cadeia ossicular que, junto com o tímpano, vibra e conduz o som para dentro do ouvido interno. Esse som no ouvido interno, na cóclea em particular, a onda sonora mecânica é transformada em estímulos elétricos que vão pelo nervo coclear em direção ao lobo temporal. Ao passar pela membrana do tímpano, movimenta toda essa cadeia ossicular e aí há essa transformação que eu acabei de falar. Nós temos as estruturas do ouvido. Na nómina anatômica atual, nós temos o ouvido externo, atualmente se referido como orelha externa, orelha média e orelha interna. Eu sou do tempo em que, ao invés de orelha, a gente chamava ouvido. Até hoje me parece uma coisa muito estranha falar alguma coisa como orelha média e orelha interna, mas esse é o termo correto, na verdade. E esse estímulo sonoro vai para o córtex auditivo, no caso, no lobo temporal. Função da orelha são muitas. Algumas delas bem evidentes, vocês estão vendo aqui que o pessoal inventa, coloca isso aqui tudo em termos de ornamentação no seu pavilhão da orelha, mas, na verdade, o pavilhão da orelha tem uma função, em termos de concha, em que capta e amplifica o som. Só pela forma do pavilhão da orelha, vocês têm um ganho auditivo de cerca de 5 decibéis. Dá para ficar imaginando que aquelas pessoas que têm uma orelha muito grande podem ganhar mais uns 2 decibéis, quem sabe. Uma outra coisa que acontece, vocês já viram que os cachorros, que escutam extraordinariamente bem, não bastando isso, eles movimentam a orelha. E aquele movimento da orelha nos cachorros produz mais um direcionamento do som e amplifica ainda mais o som. Se algum dia vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, em um ambiente ruidoso, em que vocês queiram escutar alguma coisa que esteja sendo falada lá adiante, uma TV ligada, vocês façam assim, e no momento que vocês fazem assim, vocês aumentam a concha da orelha de vocês, e isso dá mais um ganho auditivo de cerca de 5, talvez 10 decibéis. Não bastando essas funções do pavilhão da orelha externa, vocês têm ainda como proteção a produção de cera no terço externo do conduto auditivo. Essa produção de cera no terço externo do conduto auditivo protege contra entradas de insetos, enfim. E a tal outra utilidade, que é essa a mais evidente, que o pessoal gosta de fazer esse tipo de coisa, que leva a uma série de complicações que vocês, ou pode levar a uma série de complicações que vocês verão mais adiante. Em relação ao conduto auditivo, o conduto auditivo tem cerca de 2,5 centímetros e ele é sinuoso, em forma de S. As glândulas ceruminosas que produzem cera só existem no terço externo. Não há produção de cera na metade para dentro do conduto auditivo. Contudo, frequentemente, quando vocês vão atender um paciente, vocês acabam enxergando uma rolha de cera socada lá no fundo do ouvido. O paciente, na tentativa de removê-la, coloca o cotonete, que foi uma invenção péssima, porque o pessoal põe dentro do conduto auditivo e acaba empurrando a cera bem lá para o fundo do conduto, onde, como eu disse, não tem produção de cera, na verdade. Essa forma em S do conduto auditivo também permite um certo ganho auditivo, e o ganho auditivo que decorre disso é de cerca de 10 decibéis. Vocês já devem ter visto em filmes antigos o pessoal que, com perda de audição, colocava aquelas guampas de animal, aquelas conchas acústicas, e aquele formato da concha acústica dava também um ganho de cerca de 15 decibéis. Era um aparelho de amplificação sonora rudimentar, né, dos século XIX, século XVIII, enfim.
Essa onda sonora que atravessou o conduto auditivo externo bate na membrana do tímpano. Essa membrana do tímpano, que vocês têm o aspecto aqui assim, que é visto na otoscopia, ou seja, a coloração é esta aqui, um branco meio perolado. A membrana do tímpano, normalmente distendida, tem um reflexo luminoso que fica nessa posição aqui de 5 horas para o ouvido direito. Aqui a parte anterior, aqui a parte posterior, evidentemente superior e inferior nesta posição. Ao fazer a otoscopia, vocês logo veem o cabo do martelo, que é essa estrutura óssea aqui que fica no meio da membrana do tímpano. Essa membrana do tímpano, ela é formada por 3 camadas, tem epitélio do lado de fora, mucosa do lado de dentro e 2 camadas de fibras musculares na parte do centro. Isso em cerca de 90% da membrana do tímpano. Nessa parte superior, aqui assim, da membrana do tímpano, nessa pequena parte, cerca de 10% da área da membrana do tímpano, é a pars flácida. Nessa pars flácida, vocês têm só o epitélio sobre a mucosa, não tem fibras musculares, e, é claro, é uma parte menos resistente da membrana do tímpano. A pars tensa, que é todo o resto, todos os 90%, ela vibra com a onda sonora e, ao vibrar, propaga a energia acústica em energia mecânica que vai movimentar a cadeia tímpano-circular. Essa cadeia tímpano-circular, vocês viram lá na anatomia no passado, são os menores ossos do organismo, martelo, bigorna e estribo, que se articulam. Ao se articularem, há um mecanismo de alavancas em que a área da membrana do tímpano, que é uma área grande, 17 vezes maiores que a janela oval, que é onde fica o estribo e aonde vai entrar o estímulo sonoro mecânico para dentro da cóclea. Esse movimento da cadeia tímpano-circular dá um ganho auditivo de 30 decibéis. Esse ganho auditivo de 30 decibéis, somado aos 10 do conduto auditivo e mais os 5 do pavilhão da orelha, dá o ganho auditivo de cerca de 45 decibéis, que é o que faz o ouvido para que vocês possam escutar. Não é a única forma de audição, vocês verão isso mais adiante, mas essa é certamente a principal forma da audição. Essa membrana do tímpano tem que ficar normalmente distendida, como se fosse um tambor distendido para que vibre e propague a onda sonora, e de forma que a pressão no conduto auditivo, a pressão atmosférica no conduto auditivo, deve ser igual à pressão atmosférica do ouvido médio. Para que isso ocorra, existe um canal que é muito importante em otorrino, que é a tuba auditiva ou a tuba de Eustáquio, que foi quem descreveu, que liga o rinofaringe ao ouvido médio e, com isso, equilibra a pressão de forma que a membrana do tímpano fique bem distendida. Vocês vão ver que quando tem problemas, que essa tuba auditiva fica obstruída, a partir daí a pessoa tem perda de audição, tem secreção no ouvido médio, evolui para um quadro de otite média, vai andar de avião, sente uma dor enorme no ouvido, mas isso são tudo coisas que vocês verão mais adiante. Essa cadeia tímpano-circular, formada pelos ossículos, ela é mantida enrijecida ou tensa pela ação de 2 pequenos músculos. O músculo tensor do tímpano, que prende no cabo do martelo e é inervado por um ramo motor do nervo trigêmeo, do 5º par craniano, e o músculo estapédio, que prende no estribo, que é inervado por um ramo motor do nervo facial do 7º par craniano. Além do ouvido médio, onde fica a cadeia tímpano-circular, existem as células que ficam na mastoide. A mastoide é o osso atrás da orelha, e esse osso ele é, em geral, ventilado, rarefeito lá dentro, tem esses buracos, essas cavidades todas, que justamente é o normal. Quando nessas cavidades acumula secreção
ou houve uma obstrução durante o desenvolvimento da criança e as cavidades aéreas não se formaram, a partir daí vocês podem começar a ter problemas de otites, otomastoidites, enfim. O ouvido interno é formado, tem duas funções principais, a audição e o equilíbrio. A audição, evidentemente, dada pela cóclea, e o equilíbrio dado pela participação de 5 estruturas: os 3 canais semicirculares, o sacro e o utrículo. A parte do equilíbrio eu vou falar mais adiante, quando nós estivermos tratando dessas questões. A parte da audição ainda tem mais algumas coisinhas para apresentar para vocês agora, em relação ao ouvido interno. Vamos ver se funciona. The organ of Corti is located in the cochlea, a spiral, 3-chambered, snail-like structure within a bony matrix. The organ of Corti extends from the anterior part of the vestibule and coils for about 2.5 turns around a bony pillar called the modilus. In cross-section is the scala media. This houses the organ of Corti, which is referred to as the receptor organ of hearing. It is filled with endolin. The scala media includes structures from the tectorial membrane, basilar membrane, and hair cells, which sense the mechanical forces. There are 2 kinds of hair cells, inner and outer hair cells. 95% of the afferent fibers are from the inner hair cells. Outer hair cells receive mostly efferent input. The filamentous structures that connect the tips of adjacent stereocilia are known as tip links. These are thought to amplify the forces in the area of the molecular sensors. How does sound enter the cochlea? Compression hits the tympanic membrane, causing the stapes to transfer force to the oval window. From there, sound moves to the round window. High frequencies are encoded at the base, and low frequencies at the apex. It is this property that leads to the tonotopic map along the basilar membrane. The manner in which the basilar membrane vibrates in response to sound is the key to understanding cochlear function. The hair cells are located between the tectorial and basilar membranes and are stimulated by the shearing force between the two caused by the pivot point of the 2 membranes. The apical portion of the hair cell is bathed in high potassium solution, and the base of the hair cell is bathed in potassium poor solution. This establishes the potassium flow through the cell is used for both depolarization, potassium in at the apex, and repolarization, potassium out at the base of the hair cell. The hair cells convert vibrations into neural impulses sent to the brain. Your brain then interprets these nerve impulses as sound. Ótimo. Bom, né, algumas das coisas que vão sendo apresentadas aqui vão ser em inglês mesmo. Aí, paciência, o pessoal vai se virando do jeito que der. Em relação à cóclea, que é a parte do ouvido interno, como disse ele assim, ela tem 2 giros e 3/4 ao redor de uma coluna central, e principalmente tem 3 canais, 3 escalas. A escala vestibular e a escala timpânica, que são repletas de perilinfa, e a escala média, que é onde fica o órgão de corte, onde faz a transformação do estímulo sonoro mecânico em estímulo elétrico, e esta é banhada por endolinfa. Tem diferenças importantes entre perilinfa e endolinfa. Aqui um corte a respeito disso, essa é a parte da escala média, aqui é o órgão de corte. Essa área que tem aqui assim é uma área altamente vascularizada, que por isso mesmo recebe o nome de estria vascular. A endolinfa ela é secretada nessa estria vascular.
sobre vários aspectos em termos de desenvolvimento e funcionamento, desenvolvimento embriológico, que eu me refiro, a estria vascular tem muita semelhança com o glomérulo renal. Por isso que boa parte daquelas drogas que são nefrotóxicas são também ototóxicas, causam lesão aqui e, a partir daí, perda auditiva mesmo. Aqui o que vocês viram no vídeo. Ao longo da cóclea tem milhares de fibras nervosas. Para cada uma dessas fibras nervosas tem uma frequência específica, cada área da cóclea tem uma área específica de audição. O movimento da membrana basilar, da membrana tectorial, junto, movimenta os cílios e, a partir daí, faz despolarização e repolarização, e, com isso, gera o estímulo elétrico. Se vocês pegarem a cóclea e desenrolarem a cóclea, vocês vão ver que na parte basal, próxima à janela oval, a audição se dá para estes sons agudos, que apareceu bem no filme, e na parte mais central, no modíolo da cóclea, no ápex da cóclea, vocês têm audição para sons graves. O aparelho vestibular é responsável pelo equilíbrio, como eu disse, 3 canais semicirculares, cóclea, sacro e utrículo. E os estímulos todos trafegam pelo conduto auditivo interno em direção ao córtex auditivo que fica no lobo temporal. Por dentro desse conduto auditivo interno, trafegam 3 nervos importantes, o coclear, o vestibular, que tem vestibular superior e inferior, na verdade, e o nervo facial. Eles têm aí o 7º e o 8º par craniano transitando por dentro do conduto auditivo interno. Bom, essa foi uma passada rápida sobre anatomia e função do ouvido, particularmente voltada para a audição. Passando agora para o outro grande setor da otorrinolaringologia, a parte de nariz, fossas nasais, seios paranasais. Vocês têm que o aparelho respiratório superior, o ar deve entrar pela fossa nasal, o ar inspirado, é aquecido, filtrado e umidificado nessa região aqui assim, trafega pelo rinofaringe, faringe, laringe e vai para os pulmões. A função da fossa nasal é justamente essa, filtrar, aquecer e umidificar esse ar inspirado que vai depois ser apresentado no pulmão. A estrutura da pirâmide nasal tem uma parte óssea. Na base da pirâmide nasal, vocês facilmente podem palpar na pirâmide nasal de vocês a parte que é óssea e a parte que é cartilaginosa, mais para a ponta do nariz, móvel. Essa estrutura óssea da base da pirâmide nasal, ela é bastante frágil, inclusive, e como o nariz fica bem na frente, é muito frequentemente objeto de lesão, de fraturas, que alteram tanto a parte estética pelo lado de fora e, mais frequentemente ainda, a parte interna, com o septo desviado, causando obstrução nasal importante. Quando se avalia clinicamente um paciente que venha em termos de queixas nasais, vocês devem avaliar a forma do nariz do paciente, o dorso do nariz, mais ou menos retilíneo, o ângulo nasolabial adequado deve ser alguma coisa em torno de 90 graus. É claro, como em todas as situações, vocês encontram as variações mais diversas a respeito disso. Narizes existem de tudo quanto é forma e tamanho, e aí certamente tamanho e forma não tem muito a ver com função. Vocês encontram um nariz enorme que não ventila nada e um nariz pequeno que pode ventilar de forma adequada. Em relação à vascularização da fossa nasal, que é uma queixa que ocasionalmente aparece, os pacientes podem ter sangramentos nasais, às vezes sangramentos realmente importantes, até com riscos de vida. Grosseiramente, vocês podem ter a ideia de que aqui tem a parede lateral do nariz,
vocês podem ver assim, a metade superior da fossa nasal é vascularizada pelas artérias etimoidais anteriores e posterior. E essas artérias etimoidais são ramos da artéria carótida interna. De forma um pouco extraordinária, o sangue trafega pelo pescoço, entra no crânio, trafega pelo polígono de Willis, que vocês viram lá, e as artérias etimoidais saem de dentro do crânio e entram de volta dentro da fossa nasal. E vão vascularizar todo o andar superior da fossa nasal. O andar inferior, a metade inferior da fossa nasal, é vascularizada pela artéria esfenopalatina, e essa é ramo da artéria carótida externa. Isso aqui já implica num conceito bem importante, de que, às vezes, em casos extraordinários, dramáticos de epistaxis muito severas, pode aparecer alguém querendo indicar uma ligadura da artéria carótida externa, mas se o sangramento vem da parte superior da fossa nasal, essa ligadura da artéria carótida externa não tem eficácia alguma. E antes que apareça alguém muito esperto dizendo que ligue, então, a artéria carótida comum, isso não se faz, porque, evidentemente, vai fazer uma isquemia importante a nível cortical do paciente. Bom, na parede septal é a mesma coisa, as artérias etimoidais vascularizam a metade superior e a artéria esfenopalatina vasculariza a metade inferior da fossa nasal. Dentro da fossa nasal, nós temos vários nervos com significados importantes. O mais importante, talvez, ou um dos mais importantes, o nervo olfatório. O bulbo olfatório fica no teto da fossa nasal. Na verdade, sobre todo o aspecto embriológico, esse bulbo olfatório é um pedaço de cérebro quase que ficou embriologicamente dentro do nariz, mas ele é intimamente relacionado com a parte cortical, e isso é o que faz com que a pessoa capte o olfato, que é um sentido bastante importante. O nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, ele dá a sensibilidade da face e das cavidades da fossa nasal, ele dá a sensibilidade de toda a hemiface do paciente e também do interior da fossa nasal, mas ele também tem ramos motores, dos músculos da mastigação. Os músculos da mastigação, masséter, tireoideus, eles são inervados por um ramo motor do nervo trigêmeo. O nervo facial, que é o par craniano 7, ele é motor de toda a hemiface. O que o trigêmeo é de sensibilidade da hemiface, o facial é de motor da hemiface. Mas, além disso, ele tem algumas funções especiais. Ele dá a gustação dos 2/3 anteriores da língua, ele auxilia na secreção de saliva, também pelas glândulas salivares, e, muito curiosamente, o nervo facial dá um ramo sensitivo para a concha do nariz. A sensibilidade da entrada do meato auditivo é dada por um ramo sensitivo do facial. O nervo glossofaríngeo, par craniano 9, ele dá a sensibilidade do terço posterior da língua e da garganta, e ele é motor da musculatura do faringe na primeira etapa da deglutição. Quando vocês vão engolir o alimento, a primeira musculatura que movimenta ali é inervada pelo glossofaringeu. E o hipoglosso, par craniano 12, ele é motor da língua. Dentro da face, da estrutura óssea da face, nós temos algumas cavidades, que são os seios paranasais. Essas cavidades, elas se comunicam com a fossa nasal, elas devem ser ventiladas pela fossa nasal. Quando não passa ar do nariz para dentro dessas cavidades, vocês passam a ter problemas, rinossinusites ou o que for. As cavidades principais são os seios maxilares, de um lado e de outro, as células etimoidais, que são anteriores e posteriores, nessa posição aqui, e o seio frontal, e mais o seio esfenoidal, que fica lá para o fundo do nariz, na base do crânio. Essas cavidades na fossa nasal, elas vão se desenvolvendo à medida que a criança cresce.
No recém-nascido, a gente já tem um pouco das cavidades dos seios maxilares e alguma coisa de seios etimoidais. O recém-nascido não tem ainda o desenvolvimento dos seios frontais. Os ósteos no recém-nascido, eles são amplos, a comunicação entre os seios paranasal e a fossa nasal no recém-nascido são amplas comunicações, e as cavidades são pequenas. Então, nos recém-nascidos, não há tanto problema de ventilação, de que entre ar para dentro da fossa nasal. E, em geral, a secreção que entra da fossa nasal para o seio paranasal, ela sai com relativa facilidade. Então, os quadros de rinossinusites em crianças, em geral, são mais leves ou mais facilmente manuseados do que no adulto. À medida que vai se crescendo, os seios vão aumentando de tamanho, o seio frontal vai formando a partir da migração das células do etimoide para a região frontal, e a comunicação desses seios com a fossa nasal vai ficando cada vez mais estreita. Uma cavidade grande com uma comunicação estreita para ventilar é receita certa para problemas. E nos adultos vocês têm ósteos pequenos, estreitos e cavidades amplas, ou seja, muito fácil que a partir daí possa causar problemas, e por isso que rinossinusites são queixas tão comuns no dia a dia. Essas cavidades todas são revestidas por epitélio cilíndrico ciliado mucosecretor, ou seja, tem células caliciformes que produzem muco, esse muco faz uma película revestindo a cavidade da fossa nasal, essa película capta bactérias, alergenos, enfim, o que for, poluição, e o movimento ciliar leva tentando limpar essas partículas que ficaram na ventilação. Quando o paciente tem uma enfermidade qualquer, uma gripe, o vírus causa paralisia do movimento ciliar. Com essa paralisia do movimento ciliar, vocês têm estase de secreções, secreção fica parada no nariz congestionado, cheio de secreção, passa alguns dias, essa secreção é colonizada por bactérias e vocês passam a ter uma secreção amarelo esverdeada, francamente purulenta, que pode ficar só na fossa nasal, e aí vocês teriam um quadro de rinite infecciosa, ou pode passar também para dentro dos seios paranasais, e aí vocês teriam um quadro de sinusite. A comunicação dos seios maxilares e dos etimoidais anteriores e frontal se dá para uma região da fossa nasal chamado o complexo ósteo-meatal, que fica debaixo do corneto médio. É uma região relativamente estreita, e também nessa região, quando há uma obstrução por algum motivo, secreção, pólipos ou o que for, vocês passam a ter problemas da possível evolução para um quadro de rinocinusite. O movimento ciliar dentro de toda a fossa nasal, ele se dá 90% dele para a região posterior e talvez uns 10% dele para a região anterior. Vocês já viram isso em vocês mesmos várias vezes. Vocês começam a ficar gripados. Antes que saia a secreção pelo nariz, vocês estão engolindo secreção lá do rinofaringe para o orofaringe. Vocês sabem, é claro, que o canal lacrimal sai do canto interno do olho e desemboca debaixo do corneto inferior, na parede lateral do nariz. A pessoa está lá chorando, brigou com o namorado ou o que for, está lá chorando, mas a secreção cai e o movimento ciliar joga a secreção lá para trás. Então a pessoa fica engolindo as lágrimas. Se chora muito, sai pela frente também na narina, junto com o que está saindo pelo olho. Essa ventilação dos seios paranasais, que tem para regiões características na fossa nasal, tem significado clínico. O seio maxilar, células etimoidais anteriores e frontal drenam para a região do meato médio, debaixo do corneto inferior. Dentro da parede lateral do nariz, vocês têm os cornetos inferiores, cornetos médios e cornetos superiores. Essa região do meato médio é debaixo do corneto médio.
E a região das células etimoidais posteriores e o seio esfenoidal, que fica lá no centro, na base do crânio, eles drenam para a região do meato superior. Qualquer coisa que cause obstrução à ventilação, seja um desvio de septo nasal, seja um pólipo ou o que for, pode levar à má ventilação do seio paranasal e evoluir para um quadro de rinocinusite. E aí tem um intrincado de várias situações clínicas. Rinites, pacientes com polipose nasal, infecções de via aérea superior, sinusite, asmas e até mesmo otites médias podem ocorrer nessas situações de má ventilação pelo nariz. Aqui um corte anatômico, só para ressaltar posição do septo nasal, corneto inferior, corneto médio, seio maxilar. A órbita fica muito próximo dessas estruturas do seio maxilar e das células etimoidais anteriores. Por isso, quando se faz tratamento cirúrgico nessa região de rinossinusites, há que tomar muito cuidado para não se entrar dentro da órbita. E a região aqui do seio frontal, evidentemente. Aqui num corte axial, vocês veem de novo as mesmas estruturas. Aqui está a órbita do paciente, aqui o nervo óptico, para vocês verem aqui assim. Células etimoidais anteriores, células etimoidais posteriores, e aqui o tal seio esfenoidal lá no fundo, a parede septal nessa posição aqui assim. Se vocês olharem a parede septal, a parede medial da fossa nasal, que divide uma narina da outra, vocês têm que a maior parte dela, a parte anterior dela, é sustentada pela cartilagem septal, que é essa que aparece aqui assim. Ela se apoia sobre uma estrutura óssea, que é o vômer, e também tem a lâmina perpendicular do etimoide, dando a parte posterior da fossa nasal. Bom, aqui a parede lateral do nariz, a ventilação. Aqui de novo. Se vocês olham nesse corte anatômico, isso é a parede lateral do nariz. Aqui está a região do corneto inferior. O corneto inferior ele é longo, isso aqui tem 2,5 cm, 3 centímetros de comprimento. Quando a gente examina o paciente com a rinoscopia anterior, a gente enxerga a cabeça do corneto inferior, mas da metade da fossa nasal para trás não se consegue ver nada. Para avaliar essa região precisa de técnicas de endoscopia. Aqui a região do corneto médio e aqui a região do corneto superior, ou conchas, concha inferior, concha média e concha superior. Bem junto à cauda do corneto inferior fica o ósteo da tuba auditiva, que é aquela comunicação que vai do rinofaringe para o ouvido médio e que tem a função de ventilar o ouvido médio. Crianças que estão cheias de secreção na fossa nasal, a tuba auditiva bem ampla e curta, passa secreção pelo ouvido com frequência e crianças ficam fazendo otite média com muita frequência. E essa região toda que aparece aqui assim é o seio esfenoidal. No teto do seio esfenoidal, vocês têm a hipófise, e próximo a ele também as carótidas internas passam ali. Bom, aqui de novo, só para ressaltar, foi tirado um pedaço do corneto médio aqui assim, para vocês verem a região do meato médio. E aqui embaixo, tirou um pedaço do corneto inferior, aqui é o ósseo do ducto nasolacrimal. Aqui que caem as lágrimas da pessoa, e é o movimento ciliar joga ela lá para baixo, no caso. E cada região dessas, o meato superior e o meato médio, drenam áreas distintas dos seios paranasais. Isso tem relevância clínica significativa. Um pouco para adiantar o que vocês verão no futuro, em termos de semiologia, é claro que sinusites, que eu repeti várias vezes aqui assim, causam dor na face, mas sinusite não é a única causa de dor na face, tem várias outras causas. É importante caracterizar o tipo da dor que pode vir junto com isso e não sair para o conceito fácil de que dor na face é sempre sinusite, porque isso certamente não é o caso. Viu? Em relação aos sintomas também,
É claro que essas estruturas do nariz que são estreitas podem congestionar e obstruir, o paciente queixa de obstrução nasal. São estruturas mucosecretoras, podem produzir rinorreia importante, coriza, se for uma secreção aquosa apenas, coriza, secreção mais espessa, aquela rinorreia catarral, ou aquela secreção francamente amarelo esverdeado, purulenta. Alterações do olfato. O bulbo olfatório, como eu disse, fica na parte superior da fossa nasal. Qualquer coisa que cause uma obstrução e impeça que a partícula de olfato vá da fossa nasal para o bulbo, vai causar uma anosmia, que é perda total do olfato, ou uma hiposmia, que é uma perda parcial do olfato. O paladar é dado nos 2 terços anteriores da língua, por um ramo do nervo facial que eu havia dito, mas frequentemente aquilo que a gente entende como gosto do alimento, paladar, não é bem paladar, é o alimento triturado na boca que solta partículas de cheiros que ascendem pelo rinofaringe e vão até o bulbo olfatório, e aquilo que a gente pensa que é o gosto, na verdade, é o cheiro que a pessoa está sentindo. Mas é claro que também existem alterações específicas do paladar. Em tempos modernos, é claro, em tempos contemporâneos, para ficar bem atual, um dos sintomas marcantes do Covid, do coronavírus, é que ele pode se alojar também no bulbo olfatório e causar um quadro de anosmia bem importante. O paciente refere que tem perda do olfato e perda do paladar. Não que o nervo, corda do tímpano, que dá inervação para os 2 terços anteriores da língua, possa ter sido comprometido, embora até pudesse, mas principalmente porque o bulbo olfatório foi comprometido. Ufa, pessoal, respirem, falta pouco. O otorrino tem 3 grandes áreas: ouvido, nariz e agora, é claro, garganta. Em termos de anatomia da garganta com relevância clínica para vocês já viram, em parte, o que eu havia falado aqui. A fossa nasal se estende na parte posterior da fossa nasal. Isso é em corte, aqui fica a úvula do paciente. Da úvula para cima, vocês têm a região do nasofaringe, ou rinofaringe, como queiram. Entre a úvula e a região da base da língua, aqui assim, vocês têm a epiglote, aqui está a língua do paciente, aqui está a epiglote. Vocês têm o orofaringe, e da epiglote para baixo vocês têm a região do laringe, no caso. Bom, ao fazer o exame, abre a boca e está lá, evidente, a úvula facilmente visível, as amígdalas, que têm dos mais diversos tamanhos e formatos também, e a parede posterior do orofaringe facilmente identificado. Às vezes vocês encontram secreção drenando pela região do orofaringe, isso tem relevância clínica, às vezes sangue, às vezes tem alterações estruturais importantes também. Essas estruturas que fazem parte das amígdalas palatinas, aqui está em corte, aqui está o palato duro, o palato mole, aqui a região do orofaringe, as amígdalas palatinas ficam aqui, são formadas de tecido linfóide, não é o único que tem. Vocês têm também ainda as amígdalas faríngeas, que ficam na região posterior do faringe, ou também chamada de adenoides, e vocês podem ter também as amígdalas linguais, que ficam na base da língua aqui atrás. E além disso tudo, se vocês olhassem o orofaringe de trás para diante, imagino que vocês estão lá na parede posterior do faringe, olhando para frente. Vocês estão enxergando aqui a parte de trás da úvula, aqui as coanas, aqui a cauda do corneto inferior, corneto médio. Aqui vocês têm as adenoides, as amígdalas palatinas aqui assim, e aqui as tais amígdalas linguais. Mas salpicado por toda essa região do faringe, tem vários folículos linfóides, que fazem parte de uma estrutura chamada anel linfático de Waldeyer, e com a função primordial de fazer defesa. Aquelas bactérias, vírus ou o que for, que entram no orofaringe, entram nessa região, e nessa região há a produção de imunoglobulinas para combater
aquele agente que está entrando ali, tão importante nos tempos contemporâneos com o coronavírus. Bom, além dessas estruturas que vocês viram, vocês têm na parte inferior, na parte do laringe, as estruturas cartilaginosas que dão sustentação para o laringe. São as principais, a epiglote, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Abaixo dessa, vocês já têm os anéis da traqueia, e tem aqui o osso ióide. Esse é um osso que fica preso entre várias estruturas musculares em suspensão, e essas estruturas se movimentam quando o paciente deglute. Ao deglutir, a epiglote se curva e tampa. Ao deglutir, a epiglote tampa por sobre a glote para impedir, é claro, que alimento entre para dentro do laringe, provoque tosse, broncoespasmo, aspiração ou o que for. Dentro das estruturas do laringe, vocês têm as pregas vocais, que ficam bem na glote, tem as falsas pregas vocais nessa região aqui, tem o ventrículo de Morgane, e aqui a região de subglote. Todas essas estruturas cartilaginosas, elas têm que ser relativamente rígidas, mas crianças, às vezes, nascem com essas estruturas muito mole e faz um quadro de laringomalácia em que a criança tem diferentes graus de estridor na ventilação. Quando vocês fazem a laringoscopia, que é uma forma de avaliar as estruturas do laringe, o que vocês enxergam aqui é assim, aqui a posição da epiglote, aqui a prega vocal de um lado e do outro, os anéis da traqueia lá embaixo, as cartilagens aritinoides já aparecem nessa região aqui assim, a prega ariepiglótica, que fica nessa região entre as aritinoides e a epiglote. Mas se vão olhar numa estrutura, numa imagem real, isso aqui é o que aparece. As cordas vocais, as pregas vocais branco perolado, às vezes pode ter até uns pequenos vasinhos aparecendo, o revestimento mucoso de coloração normal, aqui as aritinoides de um lado e de outro, e a epiglote fica na parte anterior do laringe. Ou seja, quando vocês tocam no pescoço, vocês sentem a cartilagem tireoide, em seguida dessa ali para dentro já está a epiglote. A epiglote fecha a glote da frente, de anterior para posterior. E é claro que atrás dessas aritinoides aqui assim, é a entrada do esôfago. Por isso que as pessoas por vezes se engasgam e aspiram, é tudo meio pertinho. Função do laringe, mais a respiração, e alteração nessa função pode causar dispneia ou mesmo asfixia. Fonação é uma função importante, a alteração nela pode levar à rouquidão ou até à afonia, e quando o paciente aspira, enfim, o paciente pode ter tosse ou até espasmos dentro da função de defesa dessas estruturas do laringe. Bom, aqui só para vocês verem uma última imagem das pregas vocais, quando a gente faz a fonação, fazendo a fonação em I, as pregas vocais aduzem, e elas aduzem, elas devem ficar bem próximas uma da outra, sem se atritar excessivamente. Quando se atrita excessivamente, acaba lesando e formando um nódulo e alteração importante da voz. E se as pregas vocais não fecham direito, escapa ar e a pessoa fica com uma voz soprosa, rouca e soprosa, o que também é um problema. Bem, pessoal, para introdução nessa nossa primeira reunião da Liga, esse era o que eu tinha para apresentar, e ressaltando o quão importante é o otorrino, na Liga em que vocês acabaram de entrar, de que nós lidamos com funções tão especiais como audição e equilíbrio, olfato, paladar e fonação dos nossos pacientes. E também, de passada, tem outras duas coisinhas que são importantes, que passam aí pela nossa área, que é a própria ventilação e a deglutição. É claro que sem essas não haveria a vida mesmo. Pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso.
eu fico à disposição para perguntas que possam existir, não se sintam constrangidos quanto à pergunta, mas, se não, ficaremos agora para a nossa próxima reunião em outras 2 semanas.